Queridos, na semana passada nós lemos juntos um texto deste livro chamado Tudo Converge para o Texto, Gramática, Escrita e Leitura. Texto este escrito pelo William Campos da Cruz, que é o meu colega lá da página Língua e Tradição. Excelente, William, é muito bom. E nós falávamos na semana passada sobre qual é a aplicabilidade, qual é o motivo de nós estudarmos a estrutura do nosso idioma, de nós entendermos qual é a dinâmica do nosso idioma, quais são os porquês, quais são os nomes, como funciona, como eu posso usar aquilo para a construção da minha própria mensagem. E eu disse a você que nesta semana nós continuaríamos neste exercício com outro texto do William, é o próximo texto aqui deste livrinho, cuja leitura eu quero fazer com vocês também de maneira comentada. O texto se chama A Fruição que Advém do Entendimento. E aqui ele vai mostrar, na prática, como o que ele disse no texto que nós lemos anteriormente é verdade. Então aqui nós vamos ver na prática, num texto da Cecília Meirelles, você vai ver isso. Ele diz o seguinte: em meu texto anterior, falei de como em gramática tudo converge para a compreensão e para a fruição dos textos. Gostaria agora de aprofundar um pouco mais a ideia, dizendo que a fruição advém do entendimento e os aspectos formais do texto muitas vezes reforçam o que está sendo dito no plano do sentido. Só para que a gente parta da mesma página. O que é que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: muitas vezes você entende a mensagem do texto, ou seja, você entende uma camada, que é a camada semântica do texto, mas você não consegue, pelo menos não de maneira consciente, perceber como a estrutura formal do texto, ou seja, as palavras escolhidas por aquele autor, reforçam a mensagem daquele texto. E aí você, se entendesse isso, estaria compreendendo aquele texto em outra camada, uma camada mais profunda. É isso que ele está dizendo. E isso, claro, né, uma vez sendo entendido, faz com que a fruição do texto seja muito maior. Ele diz: espero que isso fique claro adiante. Vai ficar. O crítico de arte holandês Hans Hoekmaker, em Filosofia e Estética, diz, abre aspas, aqui o que diz o Hans: vemos o que conhecemos. Muito boa essa passagem, acompanhe com carinho. Isso implica que não vemos o que não conhecemos. Faça um passeio por um pomar acompanhado de um botânico. Você vê árvores, ele, entretanto, vê esta e aquela espécie. E surpreende-se porque determinada árvore difere das outras de sua espécie. Imagine você passeando com um botânico, para você é um monte de árvore. Talvez você até saiba o nome de uma ou outra espécie. Mas não só isso. Ele vê aquela espécie X e ele fala: essa espécie X tem uma idiosincrasia que não costuma aparecer nesse tipo de árvore. Olha que bacana. Ele vê o que você não consegue ver, porque ele tem naquele imaginário dele muito mais informações a respeito das espécies botânicas. E ele diz, e surpreende-se porque determinada árvore, observa os insetos movimentando-se nas árvores. Ele pode mostrar e ensinar-nos a ver, embora isto nem sempre seja fácil e leve tempo até que sejamos realmente capazes de ver as coisas que são óbvias aos iniciados. Então, é claro, é uma arte, né? Você vai aprendendo. Toda a educação consiste em abrir os nossos olhos e ensinar-nos a ver. Olha que metáfora fantástica! O que é que o Hans Hoekmaker está falando para nós? Que o processo de educação é um processo de incorporação de um conhecimento capaz de nos fazer abrir os olhos para aquilo que outrora nós nem sequer víamos. Exatamente como um botânico. O botânico passeando pela floresta vê muito mais a respeito das aves, a respeito das árvores e da terra e do clima, muito mais do que você vê, caso você, evidentemente, não seja em si um botânico. Por quê? Porque ele foi iniciado naquela ciência, porque ele foi ensinado a ver aquilo, porque os olhos dele foram abertos para aquele conhecimento. Continua agora o William. A ilustração de Hoekmaker é poderosa. Não é que a singularidade de cada árvore ou a variedade de insetos não estivesse ao alcance dos olhos de um observador leigo. Você estaria vendo aquilo, né? Estavam ali, mas eram percebidas como uma massa amorfa, ou seja, uma massa sem contornos definidos. Sem contornos claros, aliás, ele fala exatamente isso. Para que haja pleno deleite do que temos diante de nós, é necessário vencer essa etapa inicial e dar mais um passo. Observem que eu disse pleno deleite.
O que quer dizer que pode haver deleite parcial, mesmo ao olhar menos instruído. É claro que você pode passear por uma floresta e gostar muito deste passeio. Nós estamos falando de uma camada mais profunda de entendimento daquele passeio, de observação daquelas espécies. Em grande medida, um professor de língua portuguesa deve exercer o papel do botânico, diz William, da ilustração acima, e ensinar-nos a ver aspectos menos evidentes do texto. Um exemplo pode deixar claro o que quero dizer, e aqui a gente parte para a prática. No poema Pescaria, publicado em Ou Isto ou Aquilo, Cecília Meirelles brinca com a sonoridade das palavras e com a extensão dos versos de maneira absolutamente extraordinária. Diz o poema, olha só, vou ler o poema para você. Cesto de peixes no chão, cheio de peixes o mar, cheiro de peixe pelo ar e peixes no chão. Chora a espuma pela areia, na maré cheia. As mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia, onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão, não chegarão aos peixes no chão. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Há muitos, diz William, pode parecer um poema simples, que lemos distraidamente e seguimos para a página seguinte. A graça começa quando detemos o olhar e o ouvido e damos uma segunda chance ao texto. Neste momento, começamos a perceber que certos fonemas, certos sons ali dentro, se repetem ao longo de todo o poema. Peixe, cheio, cheiro, chão, chora, cheia, vem, vão. Então, estes fonemas se repetem ao longo do poema. Há um predomínio evidente do fonema sh, e alguém poderia estranhar a menção ao poema v. O que esses fonemas têm em comum? Ambos são fonemas fricativos, cuja articulação se dá por meio de um estreitamento da cavidade bucal, fazendo com que o ar passe por uma fenda apertada. Olha só, você encosta o lábio no dente, nos dentes, ó, e faz v. Faz até cosquinha aqui no lábio se você fizer isso agora. Por quê? Porque o ar passa de maneira apertadinha por aqui. Daí surge este som. Da mesma forma com sh, sh. Você fecha o espaço, fecha a sua cavidade bucal e deixa só um espacinho para a passagem do ar. Agora pense em sua experiência pessoal. Você já pôs a orelha numa concha a fim de ouvir o barulho do mar? Gente, eu amava isso quando era criança. Até porque eu sou de Goiânia, né? Goiânia não tem mar. Então era um jeito de me aproximar do mar. Ele colocava e ficava ouvindo o barulho do mar ali na concha. Se tivesse que imitar com a boca esse marulhar, que é este som do mar, como faria? Não é assim que a gente imita o mar, geralmente? Muito provavelmente você também se valeria de sons similares a esses fonemas fricativos. Talvez mais sh, né? Eu pensaria em sh. Agora volte ao texto, diz William. A cada verso, com o simples emprego de pronomes fricativos, Cecília Meirelles nos faz ouvir o próprio mar. Vou ler só um pedacinho do texto aqui de novo, só para que você lance esse olhar. Cestos de peixe no chão, cheio de peixes o mar, cheiro de peixe pelo ar e peixes no chão. Tá vendo que fica o tempo inteiro esse remetendo, ainda que você perceba isso só intuitivamente, mas você percebe que há essa remissão ao som marítimo. No plano do sentido, diz William, temos uma cena praieira. No plano da forma, ou seja, a escolha das palavras, a expressividade fonética, a expressividade dos sons, reforça este sentido e como que nos transporta para o lugar em que a cena se dá. Perceberam? Há mais! Observe agora como se repete o verso. As mãos do mar vêm e vão. Por quê? Porque esse verso aparece mais de uma vez. Por quê? Porque, mais uma vez, a autora está usando o plano da forma, da estrutura das palavras, para reforçar o sentido. Ao falar da subida da maré, que se dá de maneira intermitente, acontece de tempos em tempos, ela usa a repetição do verso para apontar esse caráter reiterativo, ou seja, a repetição, reiterar significa repetir. Este caráter reiterativo do movimento das ondas. Então por que ela repete essa estrutura? Porque também o movimento do mar é um movimento repetitivo. Legal. Então na forma existe uma
uma replicação daquilo que existe na realidade. Insistindo na leitura, podemos enxergar ainda mais coisas. Revisitemos o trecho. Veja lá o trecho. Ele pega lá do verso 7. As mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia, onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, de novo, em vão, não chegarão aos peixes no chão. Agora continuando. O verso as mãos do mar vêm e vão contém 7 sílabas e termina numa sílaba tônica. Vão é uma sílaba tônica. O verso imediatamente seguinte, embora tenha a mesma quantidade de sílabas poéticas, termina numa sílaba átona. O verso onde os peixes estão tem apenas 6 sílabas. Já já a gente vê isso na prática. Mais uma vez a forma reforça o sentido. No verso 7, que é este aqui, ó, as mãos do mar vêm e vão, temos um avanço da onda. As mãos do mar vêm e vão. Olha como vão uma sílaba forte, que termina com a amarela em cima. Nos versos 8 e 9, temos o recuo. Olha só, as mãos do mar vêm e vão. As mãos do mar pela areia. Olha como termina fraquinho. Onde os peixes estão. Olha só, as mãos do mar vêm e vão. As mãos do mar pela areia. Onde os peixes estão. Percebe? Se você, inclusive, olhar aqui para os versos, você vai ver que eles vão diminuindo. Eles vão ficando cada vez menores, imitando exatamente esse movimento do mar, né? Que vai retrocedendo, digamos assim. E aí ele diz, na estrofe seguinte, o efeito fica ainda mais evidente até mesmo do ponto de vista gráfico, que é isso que eu disse. Os versos vão diminuindo. A disposição do texto na página mostra o avanço e o recuo do mar. A extensão dos versos 10 a 13 realçam o fato de os peixes estarem fora do alcance das mãos do mar. O verso 10 é este aqui, ó. As mãos do mar vêm e vão, em vão. Olha como fica menor. Não chegarão. São versos bem menores, ou seja, um bracinho curto do mar, que não consegue alcançar ali os peixes. É como se o mar, ele diz, estendesse seus braços, mas ainda de modo insuficiente, assim como o próprio verso. Ele não consegue alcançar o verso de cima, que é maior. Cecília diz isso explicitamente, por meio das palavras, mas sugere a mesma ideia com sua métrica. Compare com os versos 14 e 15. Vamos ler juntos. O verso 14 diz, por isso chora na areia, e o verso 15 diz, a espuma da maré cheia. Então veja, compare agora os versos 14 e 15, esse que eu li, com os versos 5 e 6. Vamos ver juntos os versos 5 e 6. O 5 diz, chora a espuma pela areia na maré cheia. Tá, comparemos. Embora não seja propriamente uma repetição, há uma retomada do que foi dito anteriormente. Então, ela repete a ideia, repetindo algumas palavras também. De novo, diz William, é preciso evocar a nossa experiência na praia. As ondas do mar deixam sua marca de espuma na areia. A retomada dos versos é uma forma de fazer a espuma marcar a areia e também o poema. Então, ela retoma, passa, é igual o mar. O mar vai, deixa uma marca e volta. Depois ele vai, passa por cima daquela mesma marca de novo e volta. Não é assim que acontece indefinidamente? Assim são os versos também da Cecília. Eles se repetem, como se eles estivessem passando de novo por cima daquela mesma marca, como o próprio mar faz. E aí o William termina fazendo uma reflexão primorosa. Ele diz o seguinte, um de meus maiores esforços nos últimos anos tem sido falar de gramática não como uma disciplina, como um fim em si mesma, mas como um instrumento para a leitura e análise de textos. Eu até diria mais. Em todos os meus cursos eu mostro isso, inclusive, sobre como o domínio dessas ferramentas nos ajuda a pensar de maneira mais clara, construir os nossos raciocínios de maneira mais consciente, detendo esses mecanismos da nossa língua. E ele continua, um botânico precisa estudar a anatomia das plantas para que diante do pomar veja em loco cada detalhe e cada variação que se apresenta na vegetação real. Bom, é claro que aquele botânico antes estudou para que ele possa enxergar aquilo. Um leitor precisa de boas noções de gramática para que estas lhe sirvam de instrumento para lidar com textos. Então, se você vai lidar com texto, você precisa conhecer os instrumentos relativos àquilo, as ferramentas que construíram aquele texto. Você imaginava, ele pergunta, que conhecer os diferentes modos de articulação das consoantes, ele citou aqui as fricativas, né? A posição da sílaba tônica e a contagem de sílabas poderia disciplinar nossa atenção enquanto lemos?
Percebeu como nem toda repetição é viciosa e precisa ser evitada a todo custo? Porque muitas vezes a gente estuda isso, né? Toda repetição é um problema de coesão. Isso não é verdade. Se ela é intencional, se ela tem um propósito, se ela quer dar ênfase, por exemplo, quando você... Veja Martin Luther King, I have a dream. Quantas vezes ele repete I have a dream naquele discurso que é antológico dele? Você acha que foi sem querer? Tipo, ah não, é um problema de coesão do Martin Luther King. É lógico que não. Ele quer dar ênfase, quer afirmar um ponto de vista, quer defender aquilo. Da mesma forma a Cecília Meirelles. Não que ela queira defender um ponto de vista, mas ela quer marcar aquela espuma do mar ali passando pela areia e mostrar que o movimento do mar é um movimento de repetição. Por isso as palavras também são elas mesmas repetidas aqui ao longo do poema. Viu como até mesmo a distribuição do texto na página pode ter um efeito significativo? Posso presumir que a partir de agora você dispõe de mais recursos para analisar os textos e que isso, em última análise, redundará em mais fruição, em mais deleite, em mais prazer na leitura? Ele termina nos perguntando. A minha resposta é sim, eu acredito piamente nisso. Eu acho que quanto mais nós detemos conhecimento do nosso idioma, mais a gente é capaz de fruir essa maravilhosa invenção, e aí existe um espaço enorme aqui para falar se é invenção ou não, que é a língua. Espero que você tenha fruído tanto este conteúdo quanto eu fruí ao elaborá-lo para você. E claro, fica sempre o convite para que você conheça o Texto Irresistível. Vou deixar aqui o link, que é o meu curso de Boa Escrita e Gramática Normativa. Eu falo sempre nos meus cursos que todas essas ferramentas que nós desenvolvemos e que nós conhecemos servem para o texto. Nada do que você aprender ali dentro do curso vai ser um fim em si mesmo. Vai ser sempre para que você consiga escrever de maneira consciente e construir bons textos. E até polir seus próprios pensamentos também. Um beijo e até semana que vem.